A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, nós vamos falar de um sermão, um pequeno sermão para a nossa compreensão que o tempo não dá para nós pregarmos um sermão prolongado. Então, nossos sermões são curtos. Queridos, vamos direto ao assunto. Temos lá em Hebreus 5, versículo 13, com o tema A Experiência da Palavra. Precisamos de experiência, manobrar bem a espada, que é a palavra de Deus. Porém, nós vamos lá em 5,13. Vamos ler o que diz. Porque qualquer um que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Nós estamos vendo pessoas, graças a Deus, estão servindo ao Senhor, mas não têm a experiência da palavra. Às vezes até a igreja pega o irmão e manda para a campanha. O irmão não manobra bem a espada. E a palavra de Deus. Está novo na fé. Não tem a experiência. E muitas vezes a igreja coloca ele para ir para a campanha e eles desistem, nunca mais voltam, não querem mais a campanha. Por quê? Porque os irmãos, principalmente das escolas dominicais, não prepararam o irmão para ir a campo. Pegaram uma ovelha e colocaram no meio dos lobos. E às vezes, por não conhecer a palavra, e é rebatido pelos lobos, desistem, ficam até envergonhados, não quer mais pregar a palavra. Porém, não convém que seja assim, irmãos. Temos que preparar. Jesus preparou os seus discípulos antes de mandar ir a campo. E ainda disse mais: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, para poder irmos para essa tão grande batalha, irmão. É o campo. É o campo de batalha. Não é campo de brincadeira, é campo de batalha. E nós precisamos preparar nossos irmãos. Não é chegar e dizer, vá por aqui, vá ali. Ninguém sabe o que é que ele vai encontrar lá na frente. Eu, na minha caminhada, encontrei muitas batalhas difíceis. Mas o Senhor me deu sabedoria. O Senhor me preparou. Não como os irmãos querem preparar. 2, 3 cultos já manda os irmãos ir para a campanha. Não é assim, irmãos. Temos que orar muito. Temos que nos preparar. Já vi diversos casos de irmãos que não querem mais ir à igreja. Meus queridos, vocês que determinam que os novos convertidos vá a campo, o que é que vocês estão fazendo? Estão colocando ovelhas para os lobos devorarem. Meus queridos, eles não têm a experiência ainda. Tenha calma. Prepare mais. Ensine a palavra. Principalmente os casos adversos que vão surgindo na caminhada. Você, às vezes, manda que a ovelha vá por determinados lugares. Tem lobos preparados, meus irmãos. E nós não podemos fazer isto que vocês estão fazendo. Botando ovelhas para lobos devorarem.
Aquele irmão está tomando leite. Ele precisa demorar um pouquinho para se alimentar de uma palavra mais sólida e ter condições para resolver situações adversas. Queridos, não faça isso com as ovelhinhas do Senhor. Eu peço encarecidamente a você, líder de igreja, de igrejas, não exponha suas ovelhas, mas preparem suas ovelhas para que suas ovelhas cresçam no temor do Senhor. Use bem a espada, que é a palavra de Deus, e tenham argumentos suficientes para essas palavras adversas que vêm. Queridos, eu já preguei dentro de ônibus, nas ruas, nas comunidades até que eu nem conhecia, mas o Senhor tinha me preparado, e me preparou, e eu estou preparado ainda, graças a Deus. A pior situação que existe para pessoas que estão pregando a palavra é dentro dos ônibus, meus irmãos. Tem até pessoas que mandam que as pessoas vá a campo, mas não vai. Queridos, eu e você, para pregar dentro dos ônibus, temos que ter ouvido de mercador. Aí você pergunta, o que é ouvido de mercador? Vou expor para vocês o que é. Você chega no mercado, tem pessoas, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho em mãos 2 canetas. Aí o mercador está lá e diz, 2 canetas ou 3 ou muitas canetas, assim, pronto. Canetas, é R$1 cada caneta. Aí chega o adversário e diz, 50 centavos cada uma. Você está vendendo a R$1. 50 centavos. Aí o mercador faz que não ouviu. É R$1 mesmo cada uma. Aí o cara, só vale 50. Eles, realmente, 50 cada uma. Nós temos que fazer o ouvido do mercador. Sabe por quê? Porque quando a gente prega dentro do ônibus, sai o nome da nossa mãe, da nossa mulher, do pastor, esculhambam. Dizem até palavras obscenas, e nós temos que fazer que não estamos ouvindo. Porque atualmente hoje não se prega mais dentro de ônibus, mas na minha época você pregava dentro do ônibus. E ali eu via tanto tipo de xingamento, mas você tem que ter o jogo de cintura. E qual é o jogo de cintura? É fazer que não está ouvindo, porque você vai para ali para pregar, e não para discutir dentro do ônibus. Certa vez, eu senti no coração de pregar dentro do ônibus. E fui. Ali muitas pessoas reclamavam, esculhambavam com a minha mãe, que já é falecida, falavam até da minha esposa, mas eu fazia que não ouvia. E quando eu ia descendo do ônibus, o motorista chegou para mim e disse, a paz do Senhor, meus irmãos, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Eu disse, amém, meu irmão. Ele se ouvia a pregação que o Senhor estava fazendo e via as graças que estavam soltando. Viu o que disseram com o Senhor.
Mas também eu vi que o Senhor fez que não via. Disse, amém, Jesus. O Senhor não tomou partido nem discutiu, apenas pregou. E ele falou para mim, irmãos, eu já vi tanta gente pregar dentro do ônibus, e às vezes dá até confusão, mas eu gostei, irmão, da pregação e gostei de como o Senhor se comportou dentro do ônibus. Amém, Jesus. O outro irmão que foi comigo não abriu a boca para nada. Não sei se estava preparado ou não, mas eu vim para casa regozijado do amor e do poder do Senhor, que transformou a minha vida. Hoje já não se prega dentro do ônibus, porque me parece que tem uma lei que é proibida, né? Mas ainda se prega dentro do metrô, né? Que é muito mais gente do que o ônibus. Porém, eu vos digo, meus irmãos, não entre aonde o Senhor não determinou para você entrar. Se você for entrar no metrô, peça orientação ao Senhor. Se você for pregar no ônibus, que hoje é proibido, peça orientação ao Senhor. Também o Senhor não vai te mandar, que o Senhor não infringe a lei de ninguém. A lei de país, de terra, de município, de nada. Queridos, chegou a oportunidade de pregar nos hospitais. E ali eu fui pregar. E quando chegou lá, tinha muitos irmãos de outras denominações, também são meus irmãos, tinha muita gente da sociedade espírita, meus irmãos espíritas, que eu considero todos. Porém, na hora que eu estava levando a palavra, uma mulher, que não era da minha denominação, ali ela começou a falar mal, começou a dizer o que bem queria. Mas, irmãos, no começo da minha fé, eu fui preparado para pregar em hospitais. E eu preguei dentro dos termos dos hospitais, respeitando o horário, respeitando os pacientes. Porque, irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, há casos em hospitais, eu mesmo não entro com celular. Por que, irmãos? Porque pode dar interferência em alguma máquina eletrônica daquela, em que alguém está ali sobrevivendo pelas máquinas. E tem até uma ordem dentro dos hospitais para desligar os celulares. Porém, os irmãos também precisam compreender que não é para pregar a Bíblia toda. Pega um versículo e vai embora. Extrapola o horário das visitas. E, às vezes, falam em tom de voz tão alto que atrapalha os outros pacientes. Tudo tem que ter ordem e decência. Tem irmãos que você não pode fechar o círculo de 3, 4 irmãos em volta do leito para não abafar. E o irmão já está respirando, às vezes, por equipamentos, ou às vezes está com falta de ar. Não venha sufocar. Porque quando nós chegamos no leito, tem um paciente, ele está respirando, mas tem 3 também que estão respirando. 3 que foram para ali e estão respirando também. E dificulta para aquele irmão que está enfermo. E às vezes a família também não permite que nós cheguemos ao leito. Não, eu estou em visita com o meu irmão, meu parente, seja o que for, um irmão, primo, tio, mãe, pai, e não permite que nós utilizemos aquele momento que é para eles importante. E nós temos que compreender
E às vezes até o paciente diz, eu queria ouvir a palavra. Mas você tem que transmitir essa palavra com sabedoria, não é a Bíblia toda. Tem pessoas que abrem o Antigo Testamento e chegam no leito e quer pregar o Antigo Testamento no leito. Irmãos, tem pessoas que estão dentro da igreja que não entendem o Antigo Testamento pela lei. Por que você não prega pela graça? Quer pregar pela lei? Temos que saber dividir o direito deles, o direito da família e o horário de visita. Se são 2 horas de visita, você passa em cada leito e prega 10 minutos, 5 minutos, o que o Espírito Santo determinar. Não queira pregar as 2 horas, porque a família está ali também, quer ter tempo. E às vezes tempo nem o paciente tem, porque já está em estado terminal. Trabalhei muito com paciente em estado terminal. Queridos, temos que aprender a respeitar o direito. Não é porque eu sirvo a Jesus que eu posso violar as regras dos hospitais. Não. E muitas pessoas até nos criticam quando nós não agimos com decência e ordem. A jovem de uma outra denominação criticou muito. Esses crentes só chegam aqui para tomar o tempo, não deixa a gente nem fazer a obra, porque eles têm uma obra lá dentro. Qual é a obra deles? Eles levam aquele mantimento que o hospital precisa, que pode ser utilizado no hospital. Leva maçã, leva pera, leva uva, chega de leito em leito, um cachinho de uva, uma maçã, uma pera. Eles fazem essa obra. Mas tem irmãos que não compreendem, não levam nada e atrapalha quem leva. Quem não está juntando, está espalhando. Eu, graças ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, não faço tais coisas que muitas denominações fazem, atrapalhar o que estão trabalhando. Mas também os outros irmãos do outro lado saibam que vocês estão trabalhando e nós também estamos. Agora, irmãos, temos que respeitar os direitos. Eu agradeço a Deus por tudo que aprendi e que estou falando para vocês. Queridos, tanto eu fui, podemos dizer assim, internado em hospitais, como também preguei em hospitais. Eu senti o que é pregar e senti também o que é estar internado. Conheço os dois lados. E tem irmãos que faz acepção de pessoas. Eu cheguei em um leito, quando eu ia passando, um rapaz fez o sinal da mão para mim, me chamando, e eu fui. Quando eu cheguei lá, ele disse, meu irmão está em estado terminal. Hoje é o aniversário dele, eu queria que o senhor orasse por ele. Quando ele tossiu, ele estava sentado no leito, com as pernas para baixo. Quando ele tossiu, o sangue caiu por cima do lençol, foi aquele sangue imenso. As irmãs disseram, eu vou me embora, vou ficar aqui nada. Olha o irmão como está. Mas o irmão dele limpou a boca dele e ele disse, peço uma oração. E ali eu orei por ele. Mesmo tendo sangue no leito, mesmo aquele sangue que também estava no chão, a irmã, não vou orar por ele não, mas eu orei por ele. Irmão, quando eu saí dali, na outra semana que eu voltei,
O irmão do hospital, o enfermeiro, falou para mim. Naquele mesmo dia ele foi embora. Foi embora, foi. Foi para a glória. Ele morreu. Mas, meu irmão, onde é que estão essas pessoas que foram preparadas para trabalhar em hospitais, que não sabem o que é uma pessoa em estado terminal, que não foi preparada para pregar quem chama, quem pede? Aquele foi o último dia daquele irmão. Ele era de João Pessoa. Estava hospitalizado em Recife. Queridos, se eu passasse direto, hein? Por causa daquele sangue. Mas eu preguei. Preguei a palavra para ele. Nunca faça acepção de pessoas. Às vezes as pessoas te chamam porque no último momento eles querem aceitar a Jesus. Eu conheci pessoas que disseram: eu não acredito em pessoas que aceitam Jesus nos seus últimos momentos. Eu acredito, eu creio. Até no último suspiro, o irmão pode dizer: eu aceito Jesus. Jesus o aceita. Queridos, precisa a igreja preparar seus membros. Vamos orar, irmão? Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço, Pai, porque tu me ensinaste. Eu te agradeço e te peço pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus parentes. Te peço também pelos irmãos, pela igreja, pelo teu povo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.